Bom, queridos, vamos à nossa segunda parte da aula 1, o que é a igreja, o nosso curso do DNA, quem nós somos como IBM, aliás, somos todos missionários, somos todos IBM, glória a Deus. E vamos falar um pouquinho da nossa história. Nós somos a Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, porque fomos organizados como igreja filha da primeira Igreja Batista de Santo André. Eu e a Beth, aliás, saímos da Igreja Batista Memorial, na Vila Albertina, quando fazíamos um trabalho com a comunidade, lá na zona norte de São Paulo, uma zona muito pobre ali, no morro, literalmente no morro. E então, Deus nos deu a direção de virmos para a primeira Igreja Batista de Santo André, na congregação que estava começando no Guapituba, que depois seria a Igreja Batista Água Viva de Mauá. Então nós começamos lá, depois de um tempo fomos trabalhar na igreja sede com evangelismo, lideramos evangelismo lá, fizemos várias cruzadas, muitas programações, e aí lá eu fui ordenado pastor no ano de 88. E nesse período Deus nos deu então a direção de vir para cá, Ribeirão Pires, que eu vou contar com mais detalhes. Então, nós somos uma denominação histórica, que é a Igreja Batista, que começou no século XVII, foram chamados de anabatistas, e, na realidade, então, nós somos uma denominação histórica. Somos chamados protestantes porque somos fruto da Reforma Protestante. E da Reforma Protestante passaram-se por vários países e os batistas vieram ao Brasil em 1888, lá em Salvador. A primeira igreja batista no Brasil é a primeira igreja batista em Salvador, com o primeiro convertido brasileiro, um ex-padre que era famoso lá em Salvador, por ser padre, e se converteu, mas na verdade ele já estava fugindo, porque na sua cidade de origem queriam matar. Então ele fugiu para Salvador e lá então ele foi batizado e fez parte da organização da primeira Igreja Batista, junto com William Beckley e os outros missionários americanos que fundaram a Igreja Batista no Brasil. Na realidade, a igreja cristã ficou muito bem por 300 anos, mas no ano 313, no século IV, Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E houve então a institucionalização da igreja, e a igreja foi se ligando ao Estado. O poder político de Roma foi prevalecendo aos poucos, e a igreja foi saindo dos princípios e ensinamentos da Bíblia, muito durante a Idade Média, até que saiu completamente da Bíblia, com muitas heresias e desvios, até que muitos tentaram voltar à Bíblia, foram perseguidos, mortos, queimados. Vários líderes cristãos passaram por isso, até que Martinho Lutero conseguiu fazer um protesto, um movimento forte, aliado à descoberta da imprensa por Gutenberg, que o ajudou muito, que foi concomitante naquela época, favoreceu a propagação das suas ideias através da imprensa escrita, e aí ele conseguiu escapar da morte, porque foi perseguido e era para ter sido morto, mas Deus o preservou, e houve a organização da igreja protestante na Alemanha, e da Alemanha foi para a França, para a Suíça, e a igreja cresceu no mundo inteiro. E assim nós somos fruto dessa reforma também, pois 100 anos depois, pouco mais de 100 anos depois,
houve um movimento de batismo de convertidos, que foram chamados de anabatistas, porque batizavam de novo na concepção deles, que acreditavam no batismo infantil, e a igreja foi então se espalhando pelo mundo. A nossa igreja começou através de um projeto de plantação da igreja em 2 de julho de 1988. Eu e a Beth mudamos pela revelação de Deus, saímos de São Paulo e Deus falou comigo pessoalmente que era Ribeirão Pires. Eu não conhecia Ribeirão Pires, então viemos conhecer Ribeirão Pires, e aí Deus deu um sonho para a Beth, que era uma casa que nós tínhamos um salão de festas, que fazíamos culto ali, e então nós viemos para Ribeirão Pires e procuramos durante vários dias casas, até que chegou na última casa, o corretor falou: não tem mais casa em Ribeirão Pires. Aí nós entramos naquela casa, Rua Tiradentes 300, e entramos no salão de festas da casa. A Beth falou: bem, esse é o salão que eu tive a visão, que nós fazíamos culto com várias pessoas aqui. E aí imediatamente compramos aquela casa. 25 de junho mudamos, um sábado, 2 de julho, começamos o primeiro culto ali, um culto evangelístico. Chamei todos os vizinhos, evangelizamos, saímos pelos bairros e comecei a evangelizar meus pacientes, que eu trabalhava como médico na região, e mudei os meus empregos para Ribeirão, continuava ainda por alguns anos trabalhando em Mauá, mas evangelizando todo mundo, e os que eram de Ribeirão chamava para virem conosco na nova igreja. E assim a igreja foi crescendo, e quando éramos 7 irmãos ainda na minha casa, que ficamos por 3 anos até 91, em 1989 adotamos o casal Luiz Amaro e Orleusa, pastor Luiz Amaro e Orleusa, que haviam ido para a China. O grupo foi crescendo, adotando novos missionários, e adotamos o Suzuki e a Márcia quando éramos 10 pessoas, e também na minha casa em 1990, e assim fomos adotando vários outros missionários, e o grupo foi crescendo, e quando éramos 30 pessoas, mais ou menos, na minha casa, entre membros e frequentadores, nós decidimos mudar para uma casa alugada na Rua das Flores 184, onde ficamos até 1996. Depois disso mudamos para vários galpões, mudamos muitas vezes, ficamos sem teto naquelas 2 semanas da perseguição que lacraram o nosso templo ali na Domingos Ampol, e depois mudamos para a Avenida Santo André, ficamos mais de 10 anos lá, mudamos para Cima do Dia, ficamos também 7 anos e meio ali, e ultimamente temos estado aqui há mais de 2 anos do lado do velório, e não sabemos se vamos continuar aqui ou vamos para outro local. Deus vai nos dirigir, e ao longo da nossa história Deus tem feito grandes coisas. Não houve um período em que a igreja foi pastoreada por um seminarista, porque durante 94 e 95, nesses 2 anos, voltamos em 96, a liderança da igreja, nós ficamos como missionários no Parque Nacional do Xingu, quando a Débora e a Daniela tinham 5 e 3 anos, então deixamos aqui, mas voltamos em 96 para retomar a igreja, que foi organizada em 1999, como uma igreja independente. Na Assembleia de Fundação da Igreja, nessa data, foi escolhido o nome de Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires. Em 1992, começamos o movimento de encontro de casais com Cristo, um novo modelo que Deus nos deu, e esse modelo cresceu para centenas de cidades e chegou até na Europa. O primeiro encontro de jovens foi no Carnaval de 94. Nossa igreja sempre se caracterizou pelo evangelismo de impacto, com várias iniciativas e formas diferentes de evangelismo para todas as gerações, e isso é uma marca que não vamos abandonar jamais. Desde o início, eu e a Beth, e toda a liderança da igreja, sempre participamos de vários congressos, seminários, viajamos, estudamos muitos modelos de igrejas, como funcionam as visões das igrejas, buscando um modelo que se encaixasse melhor no contexto da igreja local e da nossa visão missionária.
Passamos então por vários modelos celulares, passamos por um modelo de uma igreja com propósito, passamos por um modelo do MDA, da Igreja da Paz, de Santarém, e seguimos nele até 2019, ficamos de 2011 até 2019. Aprendemos muitas coisas nesse período e hoje buscamos aproveitar o que cada modelo tem de melhor e que se adapta à nossa realidade, de modo que no momento estamos praticando um modelo próprio, não seguindo nenhum modelo externo. A nossa visão é de vivenciarmos e multiplicarmos células missionárias, de acordo com o DNA da Igreja Batista Missionária, tanto em Ribeirão Pires, bem como plantarmos igrejas filhas com o nosso DNA em muitas cidades do Brasil e de outros países. E assim, todas essas igrejas enviarão muitos missionários aos povos não alcançados. E como funciona a IBM? Nossa igreja é uma igreja de sacerdotes, onde todos são ministros, todos são chamados por Deus para servir, todos são missionários enviados por Deus ao mundo, tanto em nossa cidade e região, como no resto do mundo e nas nações, apoiando os que vão. Se Deus chama, você indo também. É claro que para ser um missionário transcultural, levando o evangelho para um outro povo e cultura, envolve um chamado específico, e não é para todos. Porém, todos somos missionários, no sentido geral do termo, que é alguém enviado por Deus para levar a sua mensagem às localidades em que estão inseridos. Então, Deus nos chama para levarmos a sua mensagem em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Leme, Santo André, Brasília, enfim, qualquer cidade do exterior que você esteja, Deus te colocou como missionário ali, na igreja local, naquela região, e também para apoiar os que vão mais longe, e alguns são chamados para ir mais longe, alcançar povos não alcançados. Então, todos, na realidade, somos missionários. Basicamente, como a igreja funciona? A igreja funciona como um avião de duas asas, sendo uma das asas as células missionárias e outra asa os ministérios da igreja. Para que a igreja continue avançando de forma equilibrada e saudável, é absolutamente necessário que ambas as asas estejam fortalecidas através do envolvimento de todos os membros. Todos somos chamados para compartilharmos a palavra de Deus, as orações, a adoração, a comunhão, a ajuda mútua nas células, evangelizando como estilo de vida, consolidando as pessoas, discipulando as vidas, integrando-as nas células e também nos ministérios da igreja. Esses ministérios envolvem a prática dos dons espirituais e habilidades ministeriais, os seus talentos, para que o corpo de Cristo se expanda, alcançando novas pessoas e seja fortalecida pelo serviço cristão, pelo ministério desempenhado de cada irmão e irmã como sacerdote de Deus em seus ministérios na igreja local. Todos são chamados a colocarem seus dons, talentos e habilidades e os seus recursos também a serviço do reino de Deus. E a nossa liderança? Nossa liderança é constituída pelo pastor titular, que é o principal líder espiritual da igreja, responsável em conduzir e capacitar a igreja a cumprir a sua missão. O pastor titular é eleito a cada 3 anos pela Assembleia Geral. A liderança da igreja é exercida pelo presbitério, constituído por 7 pessoas. O pastor titular, 2 membros por ele indicados e 4 membros eleitos pela Assembleia, com o mesmo mandato de 3 anos. O presbitério é responsável pela liderança espiritual e ministerial da igreja, juntamente com o pastor titular que preside o presbitério. Todos os membros do presbitério, inclusive o pastor titular, têm direito a um voto nas decisões, que são sempre tomadas de forma colegiada. O presbitério escolhe uma diretoria administrativa, responsável pelas questões administrativas da igreja, constituída pelo diretor administrativo, vice-diretor administrativo, secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro e gestor de recursos humanos. O presbitério também escolhe o presidente do Conselho Missionário, órgão que vai gerenciar, supervisionar e dar suporte à obra missionária da IBM no Brasil e no mundo. Dentro da nossa concepção como Igreja Batista Missionária, somente se tornarão membros aqueles que, tendo sido batizados nas águas após suas conversões e que concluírem o curso de visão da igreja, DNA IBM, e assinarem um compromisso de aliança de membresia. Então, nós temos
várias frentes de atuação da igreja, o presbitério coordenando, a frente organizacional, que é a diretoria administrativa, as frentes de atuação, missões e o conselho missionário, o conselho de expansão de igrejas, que coordena as expansões dentro das cidades e dos estados e dos países, as igrejas locais, e as frentes de atuação regional, que aí cada base tem a sua sede, assim como Ribeirão Pires coordena essa região, Leme vai coordenar ali o interior de São Paulo, uma determinada região, e assim teremos outras bases coordenando as outras regiões. Portanto, como nós podemos viver de forma prática o nosso chamado para ser igreja? Essa é uma reflexão que fica. Então, pare um pouquinho e escreva aí, para encerrar no seu rascunho, o que é a igreja e como podemos viver de forma prática o nosso chamado para ser igreja, nesse contexto que acabamos de falar. Tendo escrito isso, vamos orar para que Deus nos capacite. E após essa aula, imediatamente assista o vídeo O que é a Igreja do Instituto Missional, que está aí abaixo, que vai também trazer um pouco de luz sobre isso. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós, como Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, Senhor, nos unimos agora para que o Senhor nos capacite a sermos a Tua igreja, a igreja que vive os sonhos de Deus, a igreja que vive a Tua palavra, a igreja que vive em santidade, na dependência do Espírito Santo, que flui em amor, que alcança essas gerações e os povos com a Tua palavra. Pai, que não mede esforços para cumprir o ID, fazendo discípulos aqui nas nações, vivendo como missionários de Cristo, como sacerdotes de Cristo, como testemunhas de Cristo na terra e como membros do seu corpo, avançando nas celas e nos ministérios, aqui e enviando missionários às nações. Nós nos comprometemos a cumprirmos a Tua tarefa, a glorificarmos o Senhor entre todos os povos, a trabalharmos incansavelmente até que o Senhor venha buscar a Tua igreja, pois então teremos cumprido a tarefa e veremos os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações subirem conosco para serem recebidos na glória pelo Senhor. Pai, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.